E dessa vez, nós viemos até a cidade argentina de Paraná, capital da província de Entre Rios. Paraná é uma cidade que recebe estudantes de várias regiões. Jovens que chegam com muitos sonhos, mas que também enfrentam desafios, como a distância da família e a adaptação a uma nova rotina. Mas para um grupo de universitários e graduados adventistas, essa jornada se tornou mais leve. Eles encontraram um lugar onde podem crescer na fé e construir novas amizades. O período universitário pode ser um desafio tanto para quem deseja começar uma carreira. Só que esse desafio pode ser ainda maior para os cristãos que querem manter a sua fé. O Centro de Universitários e Graduados Adventistas aqui da cidade do Paraná, que fica na Argentina, tem esse desafio de criar uma rede de apoio para esses estudantes, para que eles consigam compartilhar mais do amor de Deus a outras pessoas. A Jesús, a Jesús, a Jesús dale todo, sueños rotos y un débil corazón. Esse é o Centro de Universitários e Graduados Adventistas de Paraná, ou COAPAR, um projeto criado para acolher e fortalecer a fé de graduados e estudantes que vêm de diferentes lugares para estudar na região. Mais do que encontros semanais, esse grupo representa uma comunidade, uma família. Bom, o projeto começou como resultado de um grupo de amigos daqui do Paraná, jovens que estavam estudando e vinham a estudar e trabalhar, e meninos que eram daqui da cidade decidiram, devido à falta de presença de jovens na igreja, criar um grupo que fosse missionário, mas que ao mesmo tempo tivesse como característica principal ser um ponto de encontro de amigos e, acima de tudo, focado em pessoas que não estavam na igreja e que tinham interesse, mas talvez não soubessem como se aproximar. Cada um desses jovens enfrenta seus próprios desafios no dia a dia. E participar desse centro universitário pode ser uma oportunidade para que eles fortaleçam a sua fé. Bem, eu acho que o principal desafio que vemos como jovens aqui em COAPAR é sermos capazes de defender nossa fé e nossos valores nos diferentes contextos em que atuamos. A maioria dos jovens que fazem parte de COAPAR estudam em universidades que não são cristãs e onde talvez haja muito conflito. Isso é um grande desafio porque também é um campo missionário muito grande. E a liderança do COAPAR está de olho nessa necessidade de apoiar esses jovens. E é também um desafio para nós, em primeiro lugar, apoiá-los e fazer com que eles também possam levar a mensagem onde estiverem. E também lembrar o tempo todo de nossa missão cristã, nossa vida diária em um mundo cercado de distrações e desafios que nos afastam de Deus. Acredito que, como jovens, esse é o nosso maior desafio e é isso que também estamos buscando no COAPAR, levar a mensagem e também nos lembrarmos desta mensagem. Hoje, o COAPAR conta com mais de 30 jovens participantes, entre estudantes e profissionais adventistas graduados. O COAPAR é dividido em 3 pilares principais. O principal é o espiritual e realizamos muitas atividades espirituais, como retiros espirituais, fogueiras, recepções aos sábados. E depois temos a área de acampamento de jovens, de apoio para os jovens universitários que vêm de longe para trabalhar ou para estudar. E fazemos atividades para eles, para integrá-los. E depois temos o terceiro pilar fundamental, que é a atividade missionária da qual sou responsável. E olha que são muitas as atividades realizadas por esses jovens, viu? E realizamos diferentes atividades. Visitamos o local de distribuição de alimentos da Antártida Argentina, que fica na região do Volcadero, num aterro aqui em Paraná. Também visitamos hospitais, especialmente a maternidade. E também realizamos atividades de ajuda urbana e auxiliamos famílias em situação de vulnerabilidade. Então, o COAPAR faz todo tipo de coisa. Somos muito versáteis. Olha, versatilidade é mesmo uma boa palavra para descrever a ação desse grupo universitário. Até na hora das atividades sociais entre eles, o grupo tem caprichado.
Por meio de atividades como se reunir para comer pizza, ir a uma fogueira, fazer um acampamento, conseguimos gerar um ambiente que incentiva a amizade cristã, com pessoas que têm os mesmos valores e até mesmo, hoje, na meditação que foi feita, muitos dos jovens estavam comentando que o que mais gostaram do Coapar foi a amizade, que tiveram orações respondidas e encontraram amizades que têm os mesmos valores, os mesmos princípios. Nesse dia que estivemos juntos com os jovens deste projeto, eles tiveram momentos de comunhão e de se conhecerem um pouco melhor. Olha só. Hoje, sexta-feira à noite, na nossa recepção de sábado, o que costumamos fazer é uma reunião informal de amigos. Mas o único propósito é, além de nos unirmos uns aos outros, buscar a Deus. E é por isso que no início começamos cantando para que pudéssemos nos colocar todos em comunhão, intencionais no que estávamos buscando. Eles também tiveram uma dinâmica de oração para pedir a Deus pelas necessidades encontradas no centro universitário. Mas o dia não acabou por aí. Em seguida, fomos acompanhados pelo pastor Brunelli, que pregou um sermão nos lembrando da importância de não ficarmos parados esperando um milagre acontecer e que, mesmo Deus estando sempre conosco, precisamos agradecê-lo e buscá-lo em uma busca ativa. E então encerramos com outra música que acreditamos que também define o nosso lema, que é sobre ajudar e lembrar os milagres de Deus. E então encerramos com uma oração em grupo, abraçando uns aos outros, para simbolizar o apoio e o acompanhamento que o Coapar nos dá. Como vocês podem ver, até mesmo em outros dias, os jovens têm marcado presença e se unido em comunhão. E como é bom se sentir parte de um grupo, de ser ouvido e também saber que você pode ser útil para a vida do próximo, não é mesmo? Aqui no Coapar, esses jovens se sentem exatamente dessa forma. É um grupo muito bom porque, além do fato de realizarmos atividades missionárias, encontros universitários e acompanharmos os alunos, é um grupo no qual eu pessoalmente encontrei amizade e apoio, e isso me ajudou a me aproximar de Deus, a ter mais comunhão com Ele, porque estamos todos unidos com o mesmo propósito, que é servir. Portanto, estou muito feliz por fazer parte desse centro universitário, por haver muitos outros jovens que fazem parte disso, porque estamos fazendo um pequeno caminho para o céu e isso é o mais importante. A Natália é uma das pessoas alcançadas por esse ministério universitário. Ela participava dessa igreja quando era mais jovem. Só que depois que acabou indo estudar em outro lugar, perdeu o contato com o pessoal de Paraná. Meu problema começou quando voltei para o Paraná, depois dos meus estudos. E percebi que não tinha amigos na igreja aqui. Então fiquei com muito medo de me integrar, não sabia como seria, como os jovens me receberiam. E eu queria muito ter amigos na igreja, porque nenhum dos meus amigos aqui é da igreja. Só que felizmente, o pessoal do Coapar tomou o passo adiante de acolher a Natália. Então, em uma atividade de distribuição de alimentos, me animei. Fui lá e um dos jovens daqui me disse que gostaria que eu me envolvesse mais, que começasse a participar mais das atividades. Por isso, estou muito feliz e a verdade é que é um grupo que me acolheu e que eu me sinto confortável, porque eles acreditam no mesmo que eu, têm os mesmos valores, os mesmos princípios e ao conversar com eles, posso falar livremente sobre o que sinto, o que acredito. Ser universitário não significa caminhar sozinho. Aqui em Paraná, esses jovens mostram que é possível crescer academicamente sem abrir mão da fé. Uma geração que se apoia e que faz a diferença dentro e fora das salas de aula. Talvez não tenhamos tantos recursos como em outros contextos, mas temos muito desejo, muita força e é muito bom ter um grupo de amigos que também o apoia e leva a missão com você.
E acho que toda vez que você faz missão em alguma atividade, acompanhando alguém, talvez levando um prato de comida, você também se lembra de como é abençoado e que essa bênção sempre pode ser multiplicada. Acredito que a missão está diretamente relacionada à nossa comunhão com Deus e sempre que ajudamos, também nos tornamos mais unidos a Deus. Mais do que um grupo, eles são uma comunidade. Mais do que encontros, eles vivem a fé. E mais do que universitários e graduados, eles são jovens que decidiram ser luz onde estão. No cumprimento da missão, sem dúvida alguma, a plataforma educacional se apresenta como uma das bases principais para o desenvolvimento de verdadeiros discípulos do Mestre. A educação cristã trata dos ensinos de Cristo aqui nas Escrituras. Ela é essencial na formação de verdadeiros discípulos por Mestre. Em realidade, foi assim que Jesus ministrava aos seus discípulos. Ele tinha como objetivo treiná-los para cumprirem uma missão, a missão de anunciar o seu evangelho para a salvação de todos os povos. Jesus Cristo ele deixou essa missão bem definida no seu encontro com o publicano Zaqueu lá em Jericó. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Paulo, por sua vez, um dos maiores mestres do Novo Testamento, coloca de forma muito clara ali ao jovem pastor Timóteo: e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. E nesse texto nós encontramos 3 princípios da educação cristã no cumprimento da missão: informar, formar e transformar. Timóteo ele foi informado, o conteúdo ali. Ele foi formado no seu caráter e transformado pelo testemunho. Já no Antigo Testamento, Salomão nos adverte afirmando: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Portanto, quanto mais pudermos compartilhar quem é Deus dentro do processo educacional, maior serão as oportunidades para o desenvolvimento do ser humano como um todo. E é por essa razão que a educação cristã vai muito além da estrutura física, de um currículo ou de materiais didáticos. A educação cristã consiste em construir o conhecimento, levando os alunos a serem ativos participantes no processo educacional, ao invés de meros ouvintes passivos. Em um dos mais diretos conselhos da Palavra de Deus sobre a importância da educação aos nossos filhos, nós lemos o seguinte: gravem essas minhas palavras no coração e na mente. Ensinem-nas a seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Quão sábio é esse conselho! Ademais, se nós vemos a educação como um processo contínuo que se desenvolve a vida inteira, independentemente do ambiente escolar, maior importância deve ser dada aos ensinamentos compartilhados com crianças e jovens. Por essa razão, a educação adventista tem sido uma bênção não apenas para a educação dos nossos filhos, mas também como uma maravilhosa ferramenta no cumprimento da missão. Milhares de lares são hoje influenciados pela educação adventista, que tem levado alunos e seus familiares a viver uma experiência verdadeira com Deus. A educação adventista transmite mais do que apenas conhecimento acadêmico. Ela busca promover o desenvolvimento harmônico de cada aluno de maneira completa, levando em consideração todas as dimensões da vida humana: o lado social, o aspecto físico, o intelectual, mas principalmente a dimensão espiritual. A proposta de ensino da rede educacional adventista tem como propósito atender às necessidades gerais do aprendizado, estimulando ali a criatividade, o senso analítico, buscando assim transformar conhecimentos e atitudes, tendo como ponte de partida soluções de problemas que levem os aprendizes à realidade da vida. Com o princípio humilde em 1875, com a abertura da Battle Creek School no estado de Michigan, nos Estados Unidos, a educação adventista buscava naquele momento atender os níveis elementares e secundários do ensino básico. Mas desde então, buscando cumprir a missão de também fazer discípulos dentro das oportunidades existentes no meio educacional, a rede adventista de educação ampliou com atuação ali em todos os continentes, expandindo a sua ação a todas as famílias que apreciam uma filosofia integral de educação e métodos atuais e relevantes de ensino. Hoje,
A Igreja Adventista do Sétimo Dia opera 8.515 instituições educacionais em mais de 100 países, com aproximadamente 2 milhões de estudantes ao redor do mundo. Nós louvamos a Deus por tudo que Ele tem realizado através da educação adventista e nós contamos sempre com as suas orações e direta participação. E nunca se esqueça, eduque a criança no caminho em que deve andar e até o fim da vida não se desviará dele. Educação também é missão.